Romanos 1, do 16 ao 18. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. No sermão passado, nós falamos que nós faríamos 6 perguntas a esse texto. E nós respondemos 3 delas. E ficamos de responder 3 essa noite. As perguntas que nós respondemos foram: de qual ameaça nós precisamos de salvação? E a resposta que nós demos foi: da ira de Deus. Deus tem ira e nós precisamos ser salvos dela. A segunda pergunta foi: de quem nós precisamos ser salvos? E a resposta curta foi: nós precisamos ser salvos do próprio Deus. É Deus quem nos condena. E a terceira pergunta foi: por que precisamos de salvação? Por que precisamos desse processo de salvação? E a resposta curta que nós demos foi: por causa da justiça de Deus. E agora nós vamos responder as 3 seguintes perguntas. Como Deus nos salva de sua ira? Como é que Ele faz isso? E a resposta curta será: imputando em nós a sua própria justiça. E aí nós vamos fazer a próxima pergunta óbvia, que é: como sabemos se essa justiça de Deus foi imputada em nós? E a resposta curta será: porque nós obedecemos a sua verdade pela fé, sem quaisquer méritos. É o de fé em fé. E a última pergunta é: o que é a justiça de Deus e por que ela é tão importante? Então nós vamos focar no verso 17 do texto que nós lemos, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Como é que Deus nos salva da sua ira? Imputando em nós a sua justiça. Deus, queridos, não abre mão da sua justiça ao exercer a sua misericórdia. Em Mateus 3,15, não precisa abrir, continue em Romanos, diz o seguinte: quando Jesus estava para ser batizado por João Batista, e João Batista quis impedi-lo, Jesus disse, mas Jesus lhe respondeu a João Batista: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, o admitiu. Então perceba que Deus não abriu mão da justiça. Jesus é o cumpridor dessa justiça em nosso lugar. Ele é quem guardou toda a lei de Deus. Jesus guardou a lei de Deus ipsis literis. Ele veio cumprir, pois nenhum tio, nenhum iota, nenhum acento ou vírgula muda do padrão moral de Deus. Deus demanda justiça que nós, pecadores, não conseguimos cumprir por nós mesmos. Ninguém pode se salvar por sua justiça própria. Precisamos da justiça de Cristo. Precisamos da obediência de Cristo. Pois Deus não abre mão da justiça, Deus não abre mão da obediência para exercer a sua misericórdia.
Então, como Deus nos salva de sua ira? Imputando em nós a justiça de Cristo. E aí eu repito o verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero, como eu disse no último sermão, odiava esse verso. Ele odiava esse verso porque quando ele lia o verso, ele entendia perfeitamente qual era o padrão moral de Deus. Ele lia textos em Romanos mesmo, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 3, 10 a 12. Ele lia textos como, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. Por isso ele odiava esse texto. Ele falava, como que eu posso apresentar essa justiça a um Deus que é santo, santo, santo? Mas depois que ele entendeu o que o texto está dizendo, depois que ele entendeu lendo outros textos como Romanos 7, 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Quando ele leu textos como Romanos 4, 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Eu vou ler de novo, ao que não trabalha, não é da sua obra, não é a sua obra, não é a sua justiça que Deus está atrás. Deus está atrás da justiça de Cristo. Ao que não trabalha, ao que não tem justiça própria, ao que é ímpio, impiedoso, pecador, esse Deus justifica, porque a sua fé lhe é atribuída como justiça. E aí ele leu textos como Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Isto que? Salvação, graça e fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então até mesmo a fé que nós cremos para a salvação vem do próprio Deus. Então Lutero passou a amar o verso 17, porque o que parecia ser a sua condenação certeira, passou agora a ser a sua certeza de salvação. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, o Evangelho já traz consigo toda a sua justiça. Toda a justiça que Deus demanda de você já está no Evangelho. Quando você recebe o Evangelho, quando o Evangelho usa a fé que Deus te deu para que você se arrependa, toda a justiça de Deus é cumprida na sua vida através da obediência ativa de Cristo. E quando ele entendeu isso, ele passou a amar esse texto. Não, esse texto é a garantia da minha salvação. Ela não é a certeza da minha condenação. Eu não só não posso cumprir com a justiça de Deus, com o padrão moral de Deus, como eu não preciso. Deus me justifica eu sendo pecador, ímpio, o diabo, tendo uma natureza corrompida, pecadora, diabólica. Deus vai lá, te regenera, te coloca uma nova vontade, coloca fé no teu coração, você responde por aquela fé, a palavra de Deus, se arrepende de quem você é, e Ele te justifica naquele primeiro momento de arrependimento. Ele bate o martelo e fala, justo diante de mim, justo no meu tribunal. Isso é justificação pela graça mediante a fé. Toda a justiça de Deus é revelada no Evangelho, gratuita e mediante a fé. É Ele quem nos dá tanto a fé quanto a justiça. Mas Lutero também entendeu que não é só a justificação que é gratuita e é pela fé.
existe uma outra coisa que Deus demanda de nós, que também é gratuita e é pela fé. Se chama santificação. Deus demanda que sejamos santificados num processo contínuo de santificação. Para quê? Para que nós não venhamos a ser engolidos ou atropelados pela ira vindoura de Deus. Existe uma ira de Deus que está para ser derramada sobre toda a terra, sobre todos aqueles que se rebelam contra o Evangelho de Deus, que se rebelam contra a justiça de Deus, todos aqueles que têm justiça própria, todos aqueles que desdenham do Evangelho, todos aqueles que dizem que Deus é mentiroso. Lutero entendeu isso também. Entendeu que essa santificação também é mediante a fé. De fé em fé, a justiça de Deus vai sendo revelada no Evangelho, para que nós não venhamos a cair na ira de Deus. Romanos 5,9 diz o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Percebem a linguagem temporal? Passado, presente, futuro. Logo, muito mais agora, presente. Sendo justificados no passado, eu já fui justificado. Eu já exerci fé. Serei salvo da ira, futuro. Ora, eu fui justificado e vou receber salvação da ira? Sim. Esse é o Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus para te justificar e para te salvar da ira de Deus que está por vir sobre toda a humanidade. Justificados passado, agora presente, seremos salvos futuro. Como somos justificados? Pela fé mediante a graça, pela graça mediante a fé. Qual é a nossa situação atual? Justificados pela graça mediante a fé. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Se você está em Cristo, não há o que temer. O que nos livrará? A fé nos livrará. O que nos salvará da ira futura, da ira vindoura? A fé. De fé em fé, irmãos. De renúncia em renúncia. De obediência em obediência. De santificação em santificação. De humilhação em humilhação. De dependência da justiça de Deus em dependência da justiça de Deus. De esvaziamento de justiça própria em esvaziamento de justiça própria, de fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1,17. Paulo está fazendo, no final do verso 17, o justo viverá por fé. Ele está fazendo uma citação de Abacuque. Ele disse como está escrito. Escrito aonde? Está escrito em Abacuque. Abacuque 2,4 diz o seguinte: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2,4. Eu vou repetir: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Percebam o contraste que há nesse verso entre o justo e o soberbo. Quem que não é justo? O soberbo. Porque o soberbo tem justiça própria. Mas o justo não é soberbo, é humilde, se humilhou para Deus, entendeu que a sua justiça de nada vale, que ele é dependente da justiça de Cristo, da obediência ativa de Cristo no seu lugar, e que Cristo morreu por você na cruz do Calvário para te livrar da ira de Deus, e ressuscitou no terceiro dia,
está à direita do Pai e intercede por você. Mas o soberbo não é reto diante de Deus. Mas o justo vive pela fé no Filho de Deus, né? Pela fé no Filho de Deus. O contexto de Abacuque é depois quando o Império Assírio varreu o reino do norte, aquelas 10 tribos do norte. O que sobrou de Israel foi o reino do sul, foi a Judéia, foi a casa de Judá. A casa de Israel foi espalhada no mundo. E aí você só tinha a casa de Judá e Benjamim, as 2 tribos remanescentes. E aí havia ameaça do Império Babilônico agora. E eles estavam com medo do derramamento da ira de Deus neles através do Império Babilônico. E eles começaram a clamar a Deus, começaram a buscar a Deus para fugir dessa ira vindoura, chamada Babilônia. Mas a resposta de Deus foi: o meu justo viverá pela fé. Assim como em Abacuque e em Romanos, você tem uma pessoa justa que já foi justificada por Deus. Ele não está falando do soberbo, ele está falando do justo. Esse justo viverá por fé, de fé em fé. Esse justo obedecerá a Deus. Esse justo andará em santidade. Deus guardará o justo do tropeço. É isso que Paulo está falando e é isso que Abacuque estava profetizando. Não, Deus não vai livrar vocês da Babilônia, mas Deus vai livrar vocês da queda. O justo viverá por fé. Vocês não cairão. Vocês continuarão de pé, vocês continuarão sendo meu povo lá na Babilônia. No verso 13 do capítulo 3 de Abacuque, é dito o seguinte: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, ele descobre todo o fundamento. O comentarista Matthew Henry diz o seguinte: o povo de Deus em tribulação, em desespero, considerando os dias antigos de Josué, buscavam salvação da Babilônia. Aqui é uma tipologia dada na figuração de salvação pela redenção de Jesus Cristo, pois Josué figurava Jesus conduzindo o povo à terra prometida. O comentarista batista John Gill vai dizer que Deus permitiu o exílio na Babilônia, mas salvou o povo da sua ira, pois guardou o povo de se perder no pecado da Babilônia. Essa salvação é pela fé, pois o meu justo viverá pela fé. Isso não se parece conosco? Olha para a oração sacerdotal de Cristo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você está nesse mundo, você está na Babilônia, mas o justo viverá pela fé. Você não seguirá o curso desse mundo, você viverá de fé em fé, de santidade em santidade, de obediência em obediência, de renúncia em renúncia. Você será renovado cada vez mais na presença de Deus. Quando ele usa a palavra ungido, que ungido vai salvar, e já estava apontando para Cristo em Abacuque, que a salvação da ira de Deus, Deus não ia salvá-los dos babilônios, mas ia salvar dele mesmo. Deus ia salvar da ira de Deus. E quem que Deus ia usar para salvar da sua ira? O ungido, que em hebraico é Mashiach.
que é Messias, ungido, Cristo. Só vou citar um outro texto, que tem muitos textos no Velho Testamento que a palavra ungido aparece, mas eu vou citar um que está em Samuel 2:10, 1 Samuel. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei. Concede força ao seu ungido, Mashiach. Então, meus queridos, quem não se rende a Cristo está contra Deus, está lutando contra Deus, e Deus despedaçará. É a palavra de Deus, queridos. Não é o pastor Eric que está falando. Eu nem de longe tenho essa autoridade. O povo da Judéia, então, clama por salvação. A resposta de Deus não é: eu vou livrar vocês da mão dos babilônicos. A resposta de Deus é: eu vou salvar vocês pela fé no ungido da ira vindoura, da minha própria ira. Eu não vou deixar vocês tropeçarem no pecado. É isso que Cristo faz conosco. Nos livra, não nos livra do mundo. Nós estamos aqui no mundo. Ele nos livra no mundo. No mundo, Ele nos dá livramento. Ou vocês não trabalham, não vão para a faculdade, não saem às ruas, não ligam a TV, não entram na internet. Não deu para perceber que esse mundo jaz no maligno? Não deu para perceber que nós somos peregrinos aqui nessa terra? Não deu para perceber que está tudo de cabeça para baixo? Não importa, meu irmão, se está dando tudo certo na sua vida, se está dando tudo errado. O que importa é se você caminha de fé em fé. Tanto que Abacuque, o livro de Abacuque finaliza assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É melhor ser salvo da ira de Deus do que ser salvo da Babilônia. Da Babilônia não tem como. Estamos cativos, queridos. Nós estamos aqui. Mas nós somos salvos da ira de Deus. E é o Evangelho que nos salva. É a justiça de Deus revelada no Evangelho que nos salva. E é de fé em fé. E é Deus quem nos capacita a andar em santidade. É Deus quem nos capacita a andar em resposta à sua palavra. Então a questão foi respondida como Deus nos livra de sua ira, através da imputação de sua justiça, da justiça de Cristo em nós pela fé. Isso não é difícil de entender, não. Deus é santo, você é pecador. Sua justiça não serve para Deus. A de Cristo, sim. Negue-se a si mesmo, se renda ao senhorio de Cristo, abandone o seu pecado e seja salvo. Resista a Deus e continue pecando, e sua ofensa a Deus é que você chama Deus de mentiroso. Deus vai te atropelar com a sua ira. A próxima pergunta é: como sabemos se a justiça de Deus foi imputada em nós? Como sabemos se estamos justificados? E a resposta curta é: porque obedecemos pela fé a sua verdade, sem quaisquer méritos, de fé em fé. Ora, o que rouba, não roube mais. Se você está tendo a sua vida transformada pelo Evangelho, se você está tendo a sua vida transformada pela palavra de Deus,
é porque você foi justificado. Se você sente que hoje você é mais crente que ontem, é porque você foi justificado. Se você foi justificado, você está num processo de santificação. E Deus não abre mão dessa santificação. A palavra dele diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se nós continuamos a obedecer, se nós nos santificamos, se nós mortificamos, nós sabemos que fomos alcançados. É isso que quer dizer de fé em fé. Por outro lado, se você vai na frente do altar em um apelo, num dia alguém falou quem quer Jesus, você veio à frente, mas continuou praticando coisas mundanas, continuou vivendo como os babilônicos, você não foi justificado ainda. Te enganaram, te passaram outro evangelho, te ofereceram um convite para a salvação e não uma ordem ao arrependimento. Tem uma grande diferença. Vamos seguir alguns paralelos na Bíblia sobre essa expressão de fé em fé, para a gente entender o que o apóstolo está falando. Em casa você pode ler, para a gente ganhar um pouco de tempo, Jeremias 9:2, 9, 2 e 3, ele vai dizer o seguinte, que o povo andava de malícia em malícia. Olha só, quem é sujo, suja-se mais, né? Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Em Salmo 84, 5 e 7, você pode conferir em casa que o povo andava de força em força. Então, Deus fortalecia, e à medida que eles exerciam aquela força, Deus dava mais força para que eles caminhassem com mais força. Mas vamos abordar um paralelo de fé em fé que está no Novo Testamento e que foi escrito pelo próprio Paulo. Esse eu acho importante. Está lá em 2 Coríntios 2, 14 ao 17. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo usa uma analogia de aroma para dizer que os seus sofrimentos, os seus sofrimentos eram como um aroma para Deus. E se entendermos o que ele está dizendo ali em 2 Coríntios 2, nós vamos entender o que ele está dizendo em Romanos 1. E ao que parece, Paulo está dizendo que o seu evangelho, ou seja, o evangelho que ele pregava, ao encontrar com as pessoas, se achasse ali morte espiritual e resistência, confirmava mais morte e conduzia para mais morte. Por um outro lado, quando o evangelho encontrava um coração regenerado pelo Espírito Santo, nascido de novo e receptivo, quando encontrava um coração iluminado, despertado, quando encontrava vida, conduzia para mais vida e para a vida eterna e preservava a vida, de fé em fé.
1 Coríntios 15, 1 e 2 diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, porque ele também, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ora, Paulo está falando que ele anunciou o evangelho e aquelas pessoas em Coríntios ainda perseveravam no evangelho. Ou seja, eles continuavam de fé em fé, né? E ele disse que por esse evangelho eles também seriam salvos. Está falando de futuro. Se eles retivessem a palavra tal como ela foi pregada, a menos que eles tenham crido em vão, né? Então, a evidência da fé vã é aquela fé que a pessoa acha que creu, acha que é só ir lá na frente, fazer uma oração e depois viver como o diabo. E tá tudo certo, vou morar no céu. Essa é a evidência da fé vã. Essa é a evidência de que você não tem uma fé verdadeira. Você não tem uma fé autêntica, porque você vive como o diabo. John Piper diz o seguinte, abre aspas: o evangelho salva crentes, pois o evangelho mantém crentes crendo. O evangelho salva crentes ao revelar todos os dias que a sua segurança não é garantida em você mesmo, mas na justiça de Deus, dada a você para ser recebida pela fé. Você precisa disso todos os dias, e não somente no início da caminhada cristã. Fecha aspas, John Piper. A caminhada do evangelho é a sua batalha da fé, é a batalha pela obediência. Sim, você vai vir como você está. Deus te pega como o diabo que você é. Na velha natureza, a Bíblia diz que ele justifica o ímpio. O que é o ímpio? É aquele que tem a natureza pecadora, a natureza diabólica. Ele pega essa pessoa e fala, justo, porque ele garante na obediência de Cristo e na morte e na ressurreição de Cristo. Mas ele não quer que você continue como o diabo, vivendo como o diabo. Ele quer, ele demanda e ele exige que você se purifique, que você se limpe, que você se santifique, de fé em fé. Sim, a justificação é pela fé, mas sem santidade ninguém verá a Deus. Santifique-se. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque já estou crucificado com Cristo. E a fé que agora, e a vida que agora ainda vivo nessa carne pecadora, vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim, Gálatas 2:20. Então, amados, respondido a questão de como podemos saber se somos verdadeiramente justificados, se fomos verdadeiramente justificados por Deus, a resposta é: você anda em santidade? Você reconhece que essa santidade que você anda vem de Cristo? Você reconhece que sem Cristo você não estaria de pé? Você reconhece que sem Cristo você já estaria prostrado no chão, no mundo, correndo atrás? A sua justiça é procedente do Espírito de Deus? Você glorifica Deus quando você se santifica? Quando você é tentado pelo pecado, você dobra o seu joelho e fala: Deus, esse sou eu, sou pecador, eis-me aqui, pó, pecador, barro, me livra, porque se o Senhor não me livrar eu caio, porque eu estou firmado em Ti, Tu és a minha rocha. Essa é a santificação que Deus espera de você, irmão, minha irmã. A santificação em Cristo, não
na sua justiça própria, não no seu moralismo, não em você se comparar ao seu vizinho ou olhar para o seu irmão do lado, eu sou melhor do que ele. Não, eu sou pior do que ele. Se Cristo não estiver em mim, eu estou perdido. Se Cristo não estiver em mim, eu vou envergonhar a igreja, eu vou envergonhar o nome de Cristo. Eu vou cair no mundão, eu vou fazer barbáries. É Cristo quem me sustenta, é o Espírito de Deus que habita em mim, que me mantém de fé em fé, salvo da ira vindoura de Deus. Por isso eu sei que eu sou justificado. E a última pergunta é: o que é a justiça de Deus e por que ela é tão importante? Bom, se por um lado nós devemos evitar o legalismo, a justiça própria, nós também temos que tomar cuidado com o outro extremo, que é o antinomianismo ou liberalismo. É bom ter em mente, amada igreja, que sempre que a Bíblia fala de salvação, fala também de condenação e vice-versa. Se nós abríssemos as portas, as cadeias de todos os presídios do mundo e deixássemos os presos saírem impunes, isso não seria justiça. Seria um caos, uma anarquia. Algumas pessoas parecem ignorar isso. Deus deseja salvar e Deus deseja condenar. Você não entendeu isso não, irmãos? Você não entendeu a palavra de Deus ainda não? Deus deseja se revelar em suas atitudes, mostrar sua misericórdia aos débeis confessos e a sua ira aos soberbos iludidos. Eu repito, Deus deseja mostrar a sua misericórdia aos débeis confessos e sua ira aos soberbos iludidos. Foi Jesus quem disse em Mateus 11, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ouça a palavra de Deus, meu irmão. Jesus exclamou, agradeceu a Deus, que Deus revelou o Evangelho aos humildes, aos que abriram mão de sua própria justiça. Mas Jesus também agradeceu a Deus, que Deus ocultou o Evangelho para os soberbos. Graças te dou, ó Pai. Sim, eu te dou graças, porque assim foi do teu agrado. É a vontade de Deus, é o beneplácito de sua vontade, é o critério ultimato para salvação ou condenação, o beneplácito da vontade de Deus. Deus deseja mostrar sua misericórdia aos débeis confessos e deseja mostrar sua ira aos soberbos iludidos. Provérbios 3:34 diz o seguinte: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. As pessoas que se humilham, que falam: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu Filho, eu preciso da Tua obra, eu preciso da Tua obediência, eu preciso do Teu sacrifício, eu preciso da Tua salvação. Deus dá graça, Deus dá graça, graça, graça. Tiago repete Provérbios. Tiago vai falar: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então perceba
que a primeira ação é de Deus, a decisão é de Deus. Deus dá graça aos humildes e Ele resiste aos soberbos. Ele salva os humildes e condena os soberbos. Em salvar os humildes, Ele dá fé para que esses humildes se sujeitem a Deus, resistam o diabo e assim o diabo foge deles. Às vezes a gente fala no diabo e a gente pensa no chifrudo, né? Mas a gente esquece de olhar para dentro. A sua velha natureza, você acha que é o quê? Você acha que a sua velha natureza é o quê? Não há nada de bom em você, na sua carne. Não há nada de bom. Você vai vencer a sua própria carne quando você se sujeitar a Deus. Se você se humilhar para Deus, se você se humilhar para o Evangelho de Deus, Deus vai te dar fé para que você se sujeite a Deus e para que você resista à sua própria carne. A única ferramenta que o diabo tem contra você é você mesmo. Ele não tem nenhuma outra. Deus deseja mostrar a sua misericórdia a débeis confessos, e Deus deseja mostrar a sua ira a soberbos iludidos. Só é possível vencer o diabo e o pecado e a nossa natureza e obedecer a Deus se o próprio Deus usar de misericórdia e nos livrar, nos der fé para nos sujeitarmos a Ele, resistindo o diabo de fé em fé, sempre que formos dependentes de Deus, ou seja, débeis confessos, confessando nossa debilidade, nossa fraqueza, nosso pecado, Ele continuará nos dando fé, nos dando graça, por nossa dependência nele, por nossa humildade. Sempre que um ser humano se acha bom, ou justo, ou reto a despeito de Deus, esta soberba levará à morte. É uma ilusão. Somos todos pecadores, miseráveis, dependentes do nosso Deus, dependentes da fé habilitadora para que possamos obedecer. Deus deseja mostrar a sua misericórdia aos débeis confessos e sua ira aos soberbos iludidos. Temos esses dois lados: salvação para os que recebem a justiça de Deus gratuita em Cristo, abrindo mão da justiça própria; condenação aos soberbos, cheios de autojustiça e que não se submetem a Deus, nem reconhecem a Cristo e acham que suas imoralidades não são um problema. Você conhece gente assim? Nós temos visto nas redes sociais o discurso dos progressistas, mulheres desfilando nuas, liberação da imoralidade, aborto. Ser adúltero não é mais um problema moral. Ver pornografia através de revista ou internet não é mais imoral. Ser homossexual não é mais imoral. Roubar já não é mais imoral. Até a pedofilia, pasmem os senhores, agora já está sendo tratada como não imoral. Esses soberbos iludidos rejeitam a Deus, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o testemunho de Deus, rejeitam a justiça de Deus, não aceitam a justiça de Cristo. O Evangelho não é um convite à salvação. O Evangelho é uma ordem ao arrependimento. Arrependa-se da sua justiça, arrependa-se do seu pecado, porque ele te levará para o inferno. Receba a justiça de Cristo. Confesse-se como pecador, totalmente dependente da graça de Deus, da fé que vem de Deus e te habilita para a obediência. É sempre bom ter em mente que o Evangelho não é um convite para a salvação,
e sim uma ordem ao arrependimento. A salvação é o que Deus faz com um pecador arrependido que Ele decidiu usar de misericórdia pelo beneplácito de sua vontade. Por isso que tem muitas igrejas onde pessoas não renunciaram ao seu pecado. Vão à igreja, mas a prática mundana é permitida. Tem até igrejas homossexuais. Tem até igreja onde as pessoas vão para ficarem ricas. O Evangelho não é um convite. O Evangelho, se ele for um convite, eu posso aceitar o convite e permanecer como eu estou. Eu fui convidado. O Evangelho é uma ordem ao arrependimento. Se for uma ordem ao arrependimento, eu só conseguirei responder se o próprio Deus me der fé para tal. Sem fé não há resposta de minha parte. A fé que vem do próprio Deus é que nos habilita a responder a esta ordem de arrependimento. E é assim, de fé em fé, que vamos nos arrependendo e obedecendo. Deus deseja mostrar a sua ira aos soberbos e iludidos, mas Deus deseja mostrar a sua misericórdia aos débeis confessos. Qual vai ser, meu irmão, nessa noite? Você vai manter o padrão da sua moralidade? Vai continuar enfrentando Deus com seus pensamentos falaciosos? Se Deus é bondoso, Ele vai entender o meu modo de agir. Se Deus é amor, Ele vai aceitar o meu pecado. Deus não se importa com as minhas escolhas e atitudes. Leda ilusão. Erro crasso. Deus odeia o que você faz. Por isso, descarregou todo o seu ódio em Cristo, para que pela justiça de Cristo, não pela sua, você fosse justificado. Através do arrependimento de quem você é, agora você continua em obediência a Cristo, de fé em fé, até a volta de Cristo, até o dia do Senhor. A igreja se coloque de pé para a bendição final. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de vocês, que Ele levante o seu rosto glorioso sobre vocês, que a Babilônia não engane vocês, que vocês possam entender que estão na Babilônia, mas o lugar de vocês é na Jerusalém Celeste. Que a mesa de vocês não seja um tropeço, que a prosperidade de vocês não os afaste dos caminhos do Senhor, que o Senhor os guarde na Babilônia, de fé em fé, de obediência em obediência e de renúncia em renúncia, para a glória do nome de Deus. Meus irmãos, vocês podem sentar, vocês estão dispensados. Se alguém quiser oração, pode vir no final aqui. Eu ou o pastor Daniel estaremos orando, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.